pessoal, bem-vindos ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e a ideia desse canal é fazer um bate-papo, uma conversa sobre as políticas sobre drogas. E hoje, especialmente, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Cláudia Carleto, que é a secretária municipal de Direitos Humanos, uma grande amiga, uma parceira aqui nas políticas públicas, que vai conversar conosco. Tudo bem, Cláudia? Tudo, Gleuda. Prazer estar aqui com você, participando desse canal. Quero saudar todos que nos assistem. E bora lá que tem muito assunto para a gente falar. Bom, Gleuda, iniciar falando que aqui na Secretaria de Direitos Humanos a gente tem uma coordenação que versa sobre essa temática, que é a coordenação de políticas de álcool e droga. E dizer que é uma discussão ampla e restrita e que sem aliás, com muitos desafios sendo impostos, né, Gleuda? E eu acho muito importante a questão do álcool e droga ficar ligado aqui em direitos humanos. Então, eu acho que o nosso papel em direitos humanos, da gente trazer luz sobre a importância do indivíduo ali como consumidor, né, de como adicto ou não, enfim, ou do consumidor de drogas ou de álcool, enfim, é fundamental para que a gente consiga buscar soluções centradas na pessoa, porque não há uma solução. Eu acho que esse é o maior desafio, né? A gente sempre vê que governos tentam buscar soluções coletivas, mas não há uma solução coletiva, você tem soluções individualizadas. É um problema complexo que nos desafia a pensar soluções fora da caixinha. São Paulo avançou muito nessa discussão da Lei Municipal de Políticas de Drogas, principalmente porque essa lei ela foi, de uma certa forma, muito discutida, tanto com a sociedade civil, dentro da Câmara Municipal. Inclusive, eu cheguei a participar de algumas audiências públicas, né, para discutir essa lei, e é uma lei que trouxe assim, algumas diretrizes de como a política pública ela deve, no caso do município de São Paulo, ela deve atuar. E você colocou essa questão da singularidade, né? Acho que realmente o maior desafio de uma política como droga, que é uma política transversal, temática, né? Que tem os níveis de complexidade diferentes de acordo com o tipo de dependência, com o tipo de uso e abuso, né? A singularidade ela é fundamental, né? Você ter isso como estratégia, né? É a gente respeitar essa pessoa com toda a complexidade, com a carga cultural histórica que ela traz, né? Então, já é um avanço. Aí você fala da valorização da diversidade, da justiça social. Enfim, fora isso, quando a gente também avança um pouco mais, não só na prevenção, não só no uso, né, e nas políticas de enfrentamento, mas em especial a prevenção ao uso abusivo também. E aí você colocou uma questão também, né, Gleuda? A gente até já estava conversando um pouco isso sobre o uso abusivo do álcool, né? E isso é um tema que também vem, é lógico que quando a gente olha a Cracolândia e vê aqui aquele espaço, aquela cena aberta de uso, né, com 400 pessoas ao longo do dia, à noite, aos finais de semana, esse público chega a dobrar para 800 pessoas. Por quê? Né? Porque ali você tem uma área que ela é uma área segura. Então, as pessoas compram a droga e usam a droga numa área segura de uso. E isso também é um desafio da gente entender como a gente desmonta esse cenário. Porque dentro daquela cena aberta, você tem pessoas que são consumidoras e que, se elas se disporem e precisarem, a gente pode dar ajuda a elas, e esse é o que o programa Redenção tenta fazer. Mas você tem prostituição, você tem tráfico de drogas, você tem crime organizado lá dentro. Mas quando a gente fala do consumo de álcool e drogas, eu acho que a gente tem um cenário bem amplo, e em especial quando a gente fala do uso abusivo do álcool, que mata tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens, de diversas formas, destrói tantas famílias, né, Gleuda? A gente estava falando que envolve, abarca até a questão da violência doméstica, né, que não pode levar a um homicídio, feminicídio, mas que obviamente desmonta muitas famílias. Então, a questão do uso abusivo do álcool é uma questão que tem que ser colocada, que a gente tem que também debater em conjunto com todo esse cenário quando a gente fala de consumo de álcool e drogas. Inclusive, eu estou fazendo bastante essa discussão aqui no canal com várias pessoas que abordam mais a questão do álcool, até do que as drogas ilícitas, que é a questão da regulação do álcool no Brasil, né? A gente sabe. Então, tem uma série de estratégias, inclusive com legislações, com questões de comportamento, questão do acesso fácil, questão do preço. Tem uma série de questões que no álcool as pessoas banalizam o consumo como se fosse normal, né? Esse consumo abusivo para a nossa sociedade de uma forma descontrolada, né?
E é onde a gente tem maiores agravos, né, de conflitos domésticos, de conflitos familiares. Eu diria que a questão do álcool no Brasil, ainda nós estamos muito atrasados para fazer uma discussão do que é um consumo, vamos dizer, um consumo responsável, né? Então, as drogas ilícitas, sim, é um problema social grave. Acho que tem que ter estratégias específicas, mas elas são diferentes da questão do consumo do álcool, né? Então, enfim, Leuda, eu concordo super com você. Eu acho que a gente acaba... Veja, de novo, não quero, de forma alguma, não é minimizando. Veja, não é isso. Mas eu acho que a gente fica sempre às voltas com as mesmas questões e a gente não põe uma lupa para enxergar que a gente tem um grande problema que fica de fora desse circuito. Não é? E quando você fala exatamente isso, e é verdade, hoje a gente tem, enfim, ao lado, em especial das universidades, das faculdades, muitos jovens já consumindo álcool, e não é consumindo álcool em pouca quantidade, não, é consumindo grandes volumes de álcool, e que acabam trazendo fissuras imensas para a sociedade como um todo, porque acaba impetrando um certo, não só um modo de vida, mas você acaba trazendo para dentro da sociedade muitas questões difíceis. O quanto a legislação ela é necessária para a gente fazer transformação de realidade social. É importante, sim, a gente ter ratificações de legislação, é importante, sim, a gente ter marcos regulatórios. É formidável o jeito que você colocou, porque as cidades que têm essa promoção, essa preocupação de começar a ter políticas preventivas, que é isso, vai desde a prevenção da questão do consumo abusivo do álcool, até como consequência a questão de tratamento das pessoas que acabam ficando dependentes químicas e precisam de um amparo do Estado para o cuidado, né? Mas esse ciclo, ele é necessário, né, se ter numa cidade. E no caso de São Paulo, é muito singular, né, porque a gente tem diferença, inclusive, de bairros, né? Porque exatamente, você tem territórios com realidades muito díspares de outros territórios. Então, você não consegue lidar a política de maneira integral, nem por questão distrital, e eu não estou nem falando com outros recortes de vulnerabilidade, estou falando uma questão territorial. A gente tem, e pelo que a gente vê até de experiências internacionais que lidaram com a questão desse consumo, como acontece na região da Cracolândia, países como o Canadá, como a Espanha, enfim, que tiveram iniciativas ousadas para enfrentar uma situação que também desafia. Eu sei que a Gleuda se arrepia, né? Mas como que você usou, Gleuda? Você mesmo usou, dessa questão do ambulatório controlado. Eu acho uma ideia interessante, eu acho que foi experiências bem-sucedidas na Espanha, por exemplo, né? Lá eles falam de salas seguras de uso, aqui a nossa legislação nem permite isso, então, né, até você tem que ter um pouco de cuidado, mas é uma experiência que, de certa forma, funcionou. Então, dentro da nossa realidade, com as adaptações necessárias para a nossa realidade, eu acho que a gente tem que experimentando e pensando fora da caixa para buscar soluções, né? No caso, eu estou falando das cenas de uso, né? Mas as cenas de uso, a gente percebeu que se você não entrar, como você falou, uma questão de lupa, né? Perceber situações por situações e ver questões ali, a pesquisa que nós fizemos, eu junto com a professora Clarice e o professor Ronaldo Laranjeira, lá em dezembro de 2019, a gente identificou isso, né? Existem questões ali crônicas. E, claro, aquelas pessoas que querem parar de usar, tá bom, vai para parar de usar. Aquelas pessoas que não conseguem, então vai fazendo um acompanhamento de redução de danos. Aquelas pessoas que precisam, né, de um tratamento para desintoxicar, vai para a desintoxicação. Mas eu acho que olhar as pessoas na sua individualidade, na sua questão da dependência química, ela é necessária, né? Como você falou, não dá para pensar coletivamente, todo mundo é igual, a gente olha lá de cima do helicóptero, vê aquela multidão, lembra, todo mundo é igual. Não, não é, né? Não. Se você descer ali, você vai ver que tem agravos sociais que às vezes não está nem relacionado à droga, né? E agravos sociais, assim, desde questões de conflito familiar, de desagregação familiar, ou de perda de vínculos, vários outros, que você tem que trabalhar também essas relações, né? E aí você esbarra numa questão, puxa, que assim, pô, não pode deixar de falar disso, que é a população em situação de rua, porque elas andam muito próximas. Por quê? Assim, segundo o último censo Pop Rua, mostrou que perto de 40% das pessoas que hoje, que nesse último censo foram abordadas e questionadas por que estão na rua, é por conta de rompimento de laços familiares.
Mas eu queria te agradecer muito, né, por esse momento desse bate-papo, e você tem um papel aí fundamental, e eu te dou os parabéns, né, por esse desafio, né, que você está assumindo aí na Secretaria de Direitos Humanos com essa temática tão complexa, viu? Obrigada, eu que agradeço, Gleuda. Eu fico muito feliz, muito contente e entendo também que os desafios são imensos. E aí aqui dentro da Secretaria a gente trabalha e conversa com vários outros públicos vulneráveis, né? Como os imigrantes, enfim. A gente olha, e exatamente a nossa função, Gleuda, é olhar com lupa todos esses cenários individuais para a gente tentar buscar soluções para uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Então, que não dá para a gente comparar com nenhuma outra. Então, a gente vai meio que na tentativa, no acerto e no erro, buscando as melhores soluções. É isso, com muita humildade, né? Porque a gente não sabe tudo. É isso. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente aqui no canal Droga e Sociedade. Cláudia, obrigada mesmo. Até os próximos encontros. Beijo. Obrigada, viu?